A partir dessas histórias sobre cosmogonias, cosmologias, a gente vai também ver o que seria o sagrado e o profano. Não é algo simples, embora possa parecer para alguns muito óbvio. O problema é que, para várias pessoas, o que é sagrado é o que elas vivem como sagrado, e não o que os outros compreendem como sagrado. A mesma coisa é o que é profano, ou seja, a crença do outro, sendo desmerecida em relação ao valor que o outro dá, ela é também profanada. Portanto, vamos ver como é que a gente consegue definir, compreender o que seria essa relação entre o sagrado e o profano. O sagrado é um elemento na estrutura da consciência e não uma fase na história dessa consciência, diz o Mircea Eliade. Nos mais arcaicos níveis de cultura, viver como ser humano é em si um ato religioso, pois a alimentação, a vida sexual e o trabalho têm um valor sacramental para esses primeiros povos. Em outras palavras, ser, ou antes, tornar-se um ser humano, significa ser religioso. Isso quer dizer, toda essa experiência de se conhecer como humano em um contexto que é um contexto maravilhoso, que é um contexto inexplicável, mas é um contexto grandioso, quando se vê o grandioso da existência, quando se vê o que há de grandioso no universo, quando a gente se situa com a nossa temporalidade, com a nossa possibilidade de morrer em relação a algo que é muito maior e que dá um sentido transcendente para a vida, isso é sagrado. Isso pode ser qualquer coisa. Para umas pessoas, uma árvore é uma árvore. Ou seja, é uma visão profana. Para outras pessoas, não. Para outras pessoas, aquela árvore ela tem um sentido imenso na cultura, tem uma história, tem um valor de transcendência, muitas vezes um sentido de vida, um sentido de permanência. E essa árvore é vista, então, por um determinado povo como algo sagrado, como é o caso, por exemplo, do carvalho para os celtas. A diferença entre a sacralidade do objeto e o seu caráter profano está, então, necessariamente na experiência que se tem com esse objeto e, consequentemente, no sentido que se atribui a ele. Um exemplo que a gente tem para falar sobre essa percepção da sacralidade, o que é profano, ou seja, de uma temporalidade cotidiana que diminui ou até mesmo dissolve a nossa percepção da sacralidade, é o que seria um templo. Geralmente a gente tem no Ocidente a ideia de uma grande construção, ou outras vezes de um lugar em que a gente entra e tem um ritual para poder entrar, para poder permanecer. Seja, por exemplo, desde uma grande catedral, às vezes alguns terreiros de cultos afro-brasileiros ou de culturas que são também trazidas pelos índios, pelos brasileiros e pelos escravos, na nossa tradição do Brasil. Mas no caso, por exemplo, do Japão, existe um portal chamado Torii. Esse portal ele simplesmente se constitui por duas vigas que são razoavelmente perpendiculares, um pouco inclinadas, e uma ou duas vigas também que são paralelas ao chão. Passa-se por ali para se entrar em uma floresta, em um bosque, em um parque, em qualquer espaço. Mas é simplesmente um portal. Mas isso significa que, ao passar por esse portal, está se adentrando em um espaço sagrado. Está chegando em um momento em que tem uma outra dimensão. Por isso, muitas vezes, a tradição cristã, por exemplo, diz que quando a gente entra em um templo cristão, uma igreja, por exemplo, a gente deve entrar e sair pela mesma porta. Porque há portas laterais, muitas vezes. Por que entrar e sair pela mesma porta? Porque é o percurso correto para ir para essa dimensão sagrada, para essa dimensão que seria uma dimensão atemporal, e depois voltar para uma dimensão, seja profana, seja uma dimensão cotidiana, uma dimensão regida pelas normas da temporalidade e da permanência de uma vida que seria uma vida curta, uma vida breve, uma vida com seus limites.